Grava. Olá, irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje nós estamos aqui para a nossa última aula dessa série de dons espirituais. Hoje, particularmente falando, é a aula que eu mais gosto, né? É o texto que eu mais tenho me surpreendido ao longo dos 3, 4 anos, desde quando nós basicamente começamos uma aliança com uma igreja internacional, que é a Igreja da Christ Gospel. Eu já falei muito aqui nas nossas aulas sobre a nossa igreja, né, e sobre a nossa filiação. É um texto da palavra de Deus que me ensina bastante, depois que eu comecei a estudar este texto e extrair dele as principais palavras ali, ou funções, né, vocês vão ver hoje. Muita coisa começou a fazer sentido na minha cabeça, e eu comecei a identificar pessoas que tinham uma chamada ministerial e exerciam aquela chamada, e pessoas que não tinham a chamada ministerial, perdão, e elas simplesmente foram, ao longo das suas vidas, por uma situação ou outra, ou por N situações, elas foram designadas para aquela função, mas elas nunca foram chamadas para aquilo. E eu espero que, depois dessa aula, os irmãos começam a perceber, primeiro, qual é a sua chamada, e segundo, possa ajudar pessoas ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada espiritual, fazer com que pessoas identifiquem melhor as suas chamadas em Deus. Antes de nós começarmos, como a gente sempre faz, eu queria orar aqui com todos, né, para que Deus, Jesus e o seu Espírito, o Espírito Santo, possa nos conduzir aqui nessa aula e que nós possamos ser abundantemente abençoados por Ele. Bem, vamos orar. Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Lava as nossas vidas com as tuas águas, Senhor Deus, as tuas águas de morte e vida. As águas, Senhor Deus, que o Senhor tem preparado para nós, Senhor Deus, através da tua palavra. Limpa-nos, Senhor Deus, porque nós precisamos de limpeza espiritual. Espiritualmente, nós precisamos ser limpos, Senhor Deus, serem lavados, Senhor Deus, todos os dias, todos os momentos, porque nós pecamos contra o Senhor. Purifica-nos, Senhor Deus, através do teu sangue, nos dê, Senhor Deus, uma nova experiência no sangue do Senhor, através da purificação, Senhor Deus, dos nossos pecados, através do sangue de Cristo e através do fogo do teu Espírito Santo, Senhor Deus. Acenda em nós, Jesus, um fogo através do teu Espírito, para a honra e a glória do Senhor. Nos conduza aqui nesta noite, que a nossa mente, Senhor Deus, possa ser expandida e que nós venhamos conhecer mais e mais da tua palavra. Assim, nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu vou compartilhar aqui com os irmãos a minha tela, para a nossa quinta aula, nosso quinto encontro. Deixa eu colocar aqui em tela cheia e vamos para a nossa aula. Bom, vamos lá. Aula 5, os dons do Espírito Santo, parte 4, né? Nós já vimos aqui muitas coisas sobre os dons espirituais e hoje nós vamos falar sobre os dons ministeriais, tá? Aquilo que está envolvido com pessoas que possuem um ministério dentro da sua igreja, um ministério de atuação dentro da sua comunidade de fé, dentro das estruturas de igrejas denominacionais, como nós temos por aí, né? Nós temos a nossa Igreja O Verbo, nós estamos em Goiânia, temos uma unidade da nossa igreja em Uberlândia, Minas Gerais, e nós nos estruturamos assim como Igreja O Verbo, e esse ensinamento se encaixa perfeitamente conosco aqui, até mesmo porque nós temos funções ministeriais aqui dentro da nossa igreja, designadas pelo Senhor e iluminadas pela mente do nosso pastor, que vai distribuindo ou vai enxergando esses dons nas pessoas, e as pessoas vão engrenando, né, nesses trabalhos ministeriais. Bom, como sempre, eu sempre trago, como sempre ficou bom, mas eu sempre trago aqui para os irmãos essa primeira tela, né, que nós vamos estudar hoje sobre dons, e a última etapa dos dons, e nós podemos ver sobre dons, né, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, quando Paulo diz, não quero, irmãos, que ignoreis os dons espirituais. Essa palavra dom, tá, você vai encontrar o significado dessa palavra, que ela significa carisma ou charisma, tá? Isso você encontra no dicionário Strong, no nosso canal, na nossa igreja, tem uma aula que eu preparei só como manusear essa ferramenta, é uma concordância bíblica, tá? E é a única concordância no mundo que
codifica as palavras, então fica muito mais fácil para você estudar a Bíblia Sagrada através dos seus originais, Antigo Testamento, textos em hebraico e alguns textos em aramaico, e Novo Testamento em grego, tá? Então, esse código aqui é o código do dicionário Strong, como eu disse, você só vai encontrar essa facilidade neste dicionário, e você vai encontrar lá que essa palavra dom significa charisma. E essa palavra significa dádiva divina, concessão espiritual, faculdade milagrosa, também significa presente e significa sem arrependimento, tá? Então, são dons espirituais, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos concede. É uma dádiva, é um presente divino para nós, e ele dá, e ele não se arrepende por aquilo que ele nos dá. Afinal de contas, nós estamos falando de presentes. Até mesmo nós, né, em raríssimas exceções, nós damos algum presente para alguém e o tomamos de volta, né? Isso é raro. Via de regra, nós damos presentes para as pessoas e deu, tá dado, pronto, acabou. Você não vai tomar o presente que você deu para alguém. Isso é até um pouco deseducado, né? Mas é isso, tá? A palavra dom significa isso, nós já estudamos isso aí várias vezes. E nós, nessa tela, nós apresentamos a classificação dos dons do Espírito Santo, tá? Eles podem ser classificados, catalogados, listados e assim separados. Os dons operacionais, Paulo apresenta à igreja aos Coríntios. Os dons motivacionais, Paulo revela isso à igreja aos Romanos. Esse aqui nós estudamos na semana passada. E hoje, para minha alegria, para mim, esse é um dos maiores textos na Bíblia Sagrada, que tem me feito crescer muito de 4 anos para cá, quando a Bíblia apresenta o próprio apóstolo Paulo, né? Ele apresenta os dons ministeriais para a igreja aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 13, tá? Se você não acompanhou as 4 aulas anteriores, essas aulas estão disponíveis no canal do YouTube da nossa igreja. Essa aula também estará disponível lá, tá bom? Se você não acompanhou as últimas aulas, acompanhe para que você não perca ali a linha de raciocínio. Bom, vamos lá. Dons ministeriais. A primeira coisa são 5 dons ministeriais que Deus ou que Jesus entrega para a sua igreja. Kelvin, mas aqui na minha igreja eu tenho outras pessoas, né? Por exemplo, eu tenho missionários, né? Eu tenho presbíteros na minha igreja. Bom, você vai encontrar também missionários, eu não me recordo agora de ter essa palavra grega ali, né? Embora a Bíblia fala sobre missões, mas essa palavra missionários eu não me recordo, pode ser que tenha, alguém depois pode até me ajudar. Presbítero está muito mais ligado a uma questão de ancião, que eram pessoas com uma idade avançada, de muita sabedoria, eram chamados de presbíteros, né? Então está muito mais ligado a uma questão ali de pessoas que são mais anciãs, e você não vai ver essas duas situações dentro aqui dos 5 dons ministeriais que Paulo fala à igreja dos Efésios. O missionário, ele está muito próximo aqui do apóstolo, tá? Não estou dizendo que estou dizendo que está próximo. Ele está próximo aqui do evangelista também, tá? As suas funções ali, elas podem se misturar. Fato é que nisso nós não encontramos na Bíblia. Algumas igrejas se dividem assim, eu não estou dizendo que essas igrejas estão erradas, não é isso. Só estou dizendo que essas duas funções nós não encontramos aqui nos dons ministeriais. Kelvin, e os diáconos? Os diáconos é uma outra parte, uma outra figura, tá? Ele não é catalogado, ele não é encontrado ali dentro dos dons ministeriais. Ele está mais dentro, muito próximo ali do dom de servir, os dons motivacionais que nós vimos na semana passada, porque o diácono é aquele que serve, é aquele que está apto para servir a igreja, a sua comunidade, as pessoas, e reticências, né? E muitas coisas que os diáconos servem, tá bom? Então, vamos lá para os dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo 11, revela para nós os 5 dons ministeriais que Jesus dá, ou entrega, ou presenteia a algumas pessoas da igreja, que é o corpo de Cristo. Veja, o texto diz, ele mesmo constituiu alguns. Isso aqui, irmãos, tem que nos chamar muita atenção.
Eu já vou fazendo alguns grifos por aqui, eu já vou fazendo algumas anotações por aqui. Jesus não chamou todos para ser um dos 5, nem todos da igreja serão apóstolos, nem todos serão profetas, da mesma forma, nem todos serão evangelistas, nem todos serão pastores e nem todos são mestres. Na minha introdução, eu disse que, há 4 anos atrás, quando eu comecei a estudar este texto, a minha mente abriu muito para essas coisas. Pessoas que são colocadas como pastores, mas nunca foram constituídas por Jesus. Quando o texto diz aqui, a Bíblia, Paulo está falando sobre Jesus, tá? Depois eu vou trazer o texto como um todo, provavelmente na próxima tela, e aí vocês vão poder perceber. Então, pessoas que foram colocadas como evangelistas, mas que nunca foram chamadas ou constituídas por Cristo para serem evangelistas. Por que elas foram? Porque a estrutura, tem muito pastor que consagra gente para segurar pessoas. Não, vem para minha igreja que eu vou te consagrar a evangelista, você tem chamada de pastor, né? E a pessoa nunca teve chamado pastoral, ou de evangelista, ou de mestre, ou de profeta, ou de apóstolo. E aí vão fazendo essas coisas, né? Para eu não ser deseducado e desrespeitoso aqui com vocês, mas vão fazendo essas coisas erradas dentro das igrejas, e acaba que as igrejas sofrem. As igrejas sofrem. Por quê? Porque a próxima tela eu vou mostrar por que essas pessoas são constituídas. Por que Jesus constituiu alguns e não constituiu todos. Então, irmãos, se você não tem um chamado de evangelista, não force para você ser evangelista. Se Jesus não constituiu você como pastor, não force a barra para você ser pastor, porque você é inteligente, porque você tem graduação, porque você tem pós-graduação, porque você tem doutorado, porque você tem dinheiro, ou porque você não tem dinheiro, porque você é rico, ou porque você é pobre, ou porque você é o mais inteligente da sua igreja. Não faça isso. Não faça isso. Porque senão a sua igreja vai sofrer, o seu pastor vai sofrer, e isso vai dar errado. Por quê? Porque Jesus constituiu alguns, ele não constituiu todos. Quem sabe você não foi chamado para ser mestre, mas você foi chamado para servir. Quem sabe você não foi chamado para servir, mas você foi chamado para ser profeta. Então, procure buscar o dom que Deus te deu. Se eu posso dar aqui uma orientação, se assim eu posso, né, com toda humildade, toda simplicidade, se assim eu posso te orientar, procure aquilo que Deus constituiu você para ser, e não queira ser aquilo que Jesus não te constituiu, porque não vai dar certo. E Jesus não vai deixar a igreja dele capenga. Ele vai constituir algumas pessoas. Pode ser que isso leve uma fração de tempo. Pode ser que na sua igreja hoje não tenha apóstolo, não tenha profeta, não tenha evangelista. Pode ser que na sua igreja tenha só pastor e mestre. Mas calma, tenha paciência. O corpo de Cristo vai crescendo e ele vai trazendo as pessoas conforme a necessidade de cada igreja. Uma grande situação é que, às vezes, também a gente tenta colocar o carro na frente dos bois, né? A gente tenta atropelar o processo e nós mesmos, através da nossa própria vontade, a nossa vontade da carne, a nossa vontade do pecado, a gente tenta colocar pessoas aonde elas não foram chamadas para estar. E isso, de novo, sendo repetitivo aqui, vão gerar vários problemas. E o texto continua. Jesus constituiu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 5. Como eu sempre tenho falado, catalogue o texto, né? Liste, faça uma lista. Poxa, por que Jesus chamou apóstolos? Por que profetas? Qual a diferença? Qual a diferença entre apóstolo e evangelista? Nós precisamos entender. Se nós estamos estudando a palavra de Deus, nós precisamos entender. Se Jesus colocou 5 caixinhas e colocou dentro de cada dessa caixinha, colocou pessoas para exercer funções diferentes, nós temos que entender qual é o chamado dessa pessoa, o que ela tem que fazer. Por exemplo, só um exemplo, tá? Eu sou um pastor de uma igreja e eu estou orando a Deus para Deus levantar pessoas. Eu preciso entender qual é a função de cada um desses para eu olhar para o meu grupo que eu estou pastoreando e dizer, olha, esse irmão não tem chamado de profeta, mas ele tem chamado de ser pastor. Então eu vou trabalhá-lo como pastor. Eu vou ensinar a ele, eu vou me dedicar
a igreja vai preparar ele para ser pastor. Esse é o caminho correto. Esse é o caminho que a Bíblia nos ensina, tá? Bom, o texto de uma forma mais completa, tá? O texto de uma forma mais completa para a gente extrair daqui alguns ensinamentos e depois a gente destrinchar ali as 5 funções e a gente encerra a aula e essa série de dons espirituais. Efésios 4, do 11 ao 16. Assim ele, veja, ele, tá? Estava fazendo uma referência sobre Jesus, os versículos anteriores você vai encontrar isso, a palavra E, perdão, a palavra não, a letra E aqui está com letra maiúscula, porque é uma referência a Jesus, designou, ou escolheu, ou constituiu, né? Aqui nessa minha tela está constituiu, aqui está designou, o sentido é o mesmo. Designou alguns, você vai sempre ver essa palavrinha alguns, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora veja, a questão é, para qual propósito Jesus instituiu apóstolos, profetas, pastores e mestres e evangelistas, né? Os 5. Para qual propósito? Ele vai explicar a partir do versículo 12. São 2 propósitos e um objetivo. 2 propósitos e um objetivo. Quais são eles? Essas pessoas foram instituídas, foram designadas com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então, o primeiro propósito pelo qual os 5, não foi 1, não foram 2, não foram 3, os 5 dons ministeriais foram entregues a alguns, o primeiro propósito é para que esses 5 aperfeiçoem os santos. Kelvin, quem são os santos? Nós. Não é que nós somos santos no sentido de sermos venerados, adorados, né, como algumas religiões fazem aí. Santos no sentido de santificados por Cristo, tá? Assim, nós somos chamados em alguns momentos pela palavra de Deus. Então, veja, essas pessoas, elas têm o propósito de aperfeiçoar os santos. Kelvin, mas eu conheço pessoas que não cumprem esse propósito. Então, pode estar acontecendo 2 coisas. Primeiro, ela nunca foi chamada para isso, por isso que ela não cumpre o propósito, tá? Ou ela foi chamada, mas ela não está fazendo o trabalho que ela deveria fazer. Por quê? Às vezes por falta de conhecimento, ela foi colocada lá, ela pode até ter a chamada, ou ela pode até ter sido designada para aquilo, mas ninguém ensinou ela não teve o ensino propriamente ou corretamente, né, designado para ela, aplicado com ela, então ela não sabe como fazer, ela está perdida, ou simplesmente porque ela não quer fazer mesmo, tá? E aí ela está pecando diante de Deus. Por quê? Porque ela recebeu um dom, um presente para cumprir 2 propósitos e um objetivo, e ela não está querendo por sua própria vontade, pelo seu próprio querer, ela não está querendo fazer. Ah, porque eu não gosto do pastor, ah, porque eu não gosto da igreja, ah, porque eu não sou isso, ah, porque eu não recebi a oportunidade tal, ah, porque eu não fiz aquilo, então não vou fazer também, não vou cumprir a minha chamada. Pecado, né? Pecado. Então, nós temos que lutar contra a nossa própria vontade, o nosso velho homem, a nossa igreja tem inúmeros ensinamentos sobre isso, e terão inúmeros ainda no futuro, tá? Sobre como vencer as vontades da carne, nós precisamos vencer essa nossa vontade. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, nós estamos aqui para fazer a vontade de Jesus, nós estamos aqui para fazer a vontade do Espírito Santo, e é para isso que ele nos move. Então, o primeiro propósito pelo qual essas pessoas foram instituídas é aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Segundo propósito, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, para que cresça, para que haja crescimento. Então, o profeta profetiza para crescimento, o evangelista evangeliza para crescimento, o pastor pastoreia para crescimento, o apóstolo planta igrejas para crescimento, o mestre ensina para que haja crescimento individual e também coletivo, tá? Então, todas essas pessoas foram constituídas, designadas e chamadas para que o corpo de Cristo cresça e seja edificado. E aqui eu vou falar de um assunto muito complicado. Eu
Depois que comecei a entender este texto, estudar sobre este texto, eu comecei a observar, não no sentido de julgamento, mas no sentido de observar, no sentido de liderança, de pastoreado, de tudo que esteja relacionado, pessoas que se dizem evangelistas e ela não tem nenhum tipo de condição de ser evangelista. Pessoas que se auto-intitulam apóstolos e elas não sabem nem o que é ser um apóstolo. Pessoas que são evangelistas e que não evangeliza nada, nem ninguém, não faz um trabalho evangelístico, não vai nos hospitais orar, não sai pelas ruas pregando a palavra, não vai nas praças fazer cultos evangelísticos. Isso não é um evangelista. A pessoa só tem o cargo de evangelista, mas ele nunca foi, ele nunca nem passou perto de ser um evangelista. Agora, existem pessoas que são evangelistas, pessoas que têm isso dentro da alma, dentro do coração, está ligado dentro dele, está dentro dele. Ele evangeliza dentro do ônibus, ele prega na praça, ele prega na rua, ele prega na escola, ele evangeliza o bairro dele, ele evangeliza a rua dele, ele evangeliza os vizinhos dele. Hoje, sabe o que eu acho engraçado, irmãos? O século, essa igreja moderna que a gente vive, os evangelistas estão dentro das igrejas, pregando dentro de igrejas somente, com a agenda abarrotada dentro de igrejas e se dizem evangelistas. Evangelista não precisa, teoricamente, pregar para quem já é cristão. Não esse não é a função principal dele. Pode até pregar, pode até acontecer. Quem prega para cristão? Pastor e mestre. Pastor pastoreia, mestre ensina. O evangelista é aquele que vai lá na rua buscar, sabe? É aquele que trabalha fora. Daqui a pouco os irmãos vão perceber. Tem aqui um estudo um por um. Aí, na hora que ele traz, quem é, a partir dali, em tese, a responsabilidade, ele cumpriu o ministério dele, e ele passa o ministério para quem agora? Ele passa para o pastor pastorear, acompanhar aquela pessoa, fazer todo um trabalho pastoral, e o mestre ensinar ali dentro da igreja. Então, veja, está muito invertido, né? Principalmente aqui no nosso país, pessoas que se dizem evangelistas, mas eles só pregam dentro de igreja. Não, eu só prego dentro de estrutura. Quer que eu vou pregar na sua igreja? Me agenda lá. Eu acho muito engraçado esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, tem gente que acredita nisso, mas não é isso que a Bíblia está ensinando. Bom, versículo 13. E essas pessoas fazem o corpo de Cristo crescer ou ser edificado, até que ponto? Até que todos, veja, não é o fulano de tal mais bonito, não é a ciclana mais bonita, não é o irmão, só o irmão mais pobre, mais humilde, não é só o irmão mais rico. Todos, bonito, feio, negro, branco, rico, pobre. Afinal de contas, nós estamos dentro de uma comunidade de fé. Nós estamos dentro de uma igreja formada por pessoas e, independentemente do que seja aquela pessoa, aquele irmão, da forma que ele é, o que ele seja, nós que somos, ou que fomos designados nesses 5 dons ministeriais, nós temos que fazer e trabalhar arduamente até que todos esses alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguem à maturidade. Isso aqui é gigantesco. Esse versículo 13 é gigantesco. Não dá para eu meditar em muita coisa aqui por falta de tempo. Mas nós temos uma maturidade para alcançar. Nós temos uma estatura, veja, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos uma estatura, nós temos um tamanho, espiritualmente falando, para alcançar. Fisicamente, eu, Elvin, já alcancei a minha estatura física. Eu não vou crescer mais do que isso aqui. Eu já cheguei em 1,83 m e daqui eu não cresço mais. Agora, espiritualmente, eu também tenho uma estatura para eu alcançar. Quem vai ajudar todos chegarem lá? Quem é que vai ajudar essa comunidade de fé, essas pessoas, essa igreja a alcançar esse objetivo? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Esse cargo está nos ombros dessas pessoas. São essas pessoas que têm que se concentrar em fazer a roda girar, em fazer as coisas acontecerem, em fazer a engrenagem engrenar e as coisas andarem, tá? São essas pessoas. Agora, e o objetivo, tá? Tá marcado aqui com pontinho 3, né? Aqui tem os 2 propósitos. E o objetivo? Qual é o objetivo de eu alcançar? Para que eu preciso alcançar essa medida, essa estatura, essa plenitude do Filho de Deus, né? O Cristo.
né? Os irmãos, tem muitas pessoas que me perguntam, o que é aquela imagem no fundo lá da sua igreja? A estatura de Cristo. Ali é a estatura de Cristo e eu olho para aquilo ali e eu sei, olha, eu preciso chegar aqui. Eu estou aqui e eu preciso chegar aqui. Nada mais do que isso, tá? É só é um desenho para que você possa enxergar aonde você está e aonde você precisa chegar na sua maturidade espiritual, né? E aí, o objetivo disso. Qual é o objetivo de crescimento espiritual, Kelvin? Qual é o objetivo de eu alcançar essa maturidade? Simples. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Veja, eu tenho que deixar a fase de criança. Fisicamente, eu tive que deixar. Intelectualmente, eu tive que deixar a fase de criança. Emocionalmente, eu tive que deixar a fase de criança. É muito feio você ver um adulto dando birra, né? É muito feio você ver um adulto de bico. É muito feio você ver um adulto empurrado, né? Um bicão, um beição, né? É feio demais. Ou seja, aquela pessoa não alcançou a maturidade física, ou emocional, intelectual, né? Ela alcançou fisicamente, mas intelectual e emocional, quem sabe não. E espiritualmente é a mesma coisa. Ó, o objetivo é que eu que eu não seja mais como criança, que eu cresça, que eu desenvolva espiritualmente, né? E quando eu sou criança, por que eu preciso crescer, chegar à medida da estatura, da plenitude de Cristo? Para eu não ser mais criança. Por que eu não posso mais ser criança? Por quê? Porque as crianças, elas são levadas daqui para cá. Pega na mão de uma criança para você ver no meio da rua. Muito provavelmente você fala assim, vem cá, vou te dar um doce. Ela vai pegar na sua mão, ela vai com você. Você fala assim, não, agora vamos atravessar a rua, vamos. Agora vamos no supermercado, vamos. Às vezes você nem conhece aquela criança, né? Quantas crianças são raptadas por isso? Veja, eu estou usando essas figuras de linguagem para te explicar a continuação do texto. As crianças, elas são levadas aonde você quer, tá? Raramente crianças não são levadas assim. E é justamente sobre isso que Paulo está dizendo, olha, por quê? Porque o objetivo é eu não ser mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos. Quem são os incautos? As pessoas que não são sábias, as crianças que não têm conhecimento teológico, que até hoje se encanta por beber leite, ele não consegue comer uma comida mais, como é que eu posso dizer, mais sólida, né? Paulo fala sobre isso aos Coríntios, e ele bate forte na primeira carta aos Coríntios, ele diz, olha, vocês ainda são crianças espiritualmente, eu dei leite para vocês, e até hoje eu tenho que dar leite, porque vocês não têm capacidade de comer comida sólida. Ele fala isso aos hebreus, ele diz, olha, vocês ainda estão nos pontos elementares, já era para vocês estarem lá na frente, já era para vocês estarem maduros espiritualmente, e até hoje vocês estão com questões elementares, ou seja, coisas básicas, né? As crianças, elas são levadas, as crianças espirituais, elas são levadas de um lado para outro. Ah, hoje eu creio em Jesus. Não, amanhã eu não creio em Jesus. Não, hoje eu creio que Jesus vai voltar. Não, amanhã eu não creio que Jesus vai voltar. Não, hoje eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação. Não, amanhã, não, eu acho que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. Não, eu acho que o arrebatamento vai ser na tribulação. Ah, eu não sei mais nada. Isso é uma criança espiritual. Ele não consegue comer comida sólida. Ele fica alimentando de leite. Já viu aquela pessoa que fica rodando de igreja em igreja? Hoje eu estou aqui na Assembleia de Deus, amanhã eu estou no Verbo, depois eu estou na Igreja Católica. Não, hoje eu quero ser espírita. Não, amanhã eu vou para outra igreja, para Deus e Amor, para Presbiteriana, para Batista. Já viu as pessoas assim? São crianças espirituais. Eles são levados pelas ondas teológicas para cá, para lá. Todo vento de doutrina que bate na cabeça dele, ele não tem firmeza. Ele não consegue comer comida sólida. Por quê? Porque ele é criança. E por que ele é criança? Porque ele não cresceu, não amadureceu. Por que ele não amadureceu? Porque, quem sabe, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres não fizeram o trabalho com ele que deveria fazer. Ou fizeram, se propuseram a fazer, e ele não quis. Só existem esses dois caminhos, tá? Fato é que existem crianças espirituais no nosso meio. E essas crianças espirituais só crescerão quando apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres
cumprirem o seu ministério com excelência, com sucesso, fazendo da forma que tem que fazer. Enquanto o pastor quiser ser mestre, o mestre quiser ser evangelista, o evangelista quiser ser apóstolo, a igreja vai ser assim, toda atrapalhada, né? Agora, quando cada um entende o seu papel e a roda gira, a engrenagem funciona, a igreja vai, as coisas andam, as pessoas crescem, pessoas são batizadas, pessoas vêm para essa comunidade de fé. A igreja cresce em quantidade, a igreja cresce em qualidade e a igreja cresce em plenitude de Cristo, ou seja, crescimento espiritual. Não fica aquela igreja imatura, cheia de criança, sabe? Cheia de gente mimimi, que você não pode falar algo, que você não pode chamar atenção, que você não pode trazer uma palavra. Eu não estou falando de palavras de deseducação e desrespeito. Eu estou falando de comida sólida, de coisas um pouco mais dura, de um pouco mais profunda. Eu não estou ensinando aqui ser desrespeitoso e deseducado, de forma alguma. Tudo pode ser dito, mas depende da forma que você fala. Mas, quando você trata com criança, você tem que entender essas fases e fazer com que essa pessoa cresça. E essa responsabilidade é, ou são, dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres, tá? Essas pessoas, por que elas são levadas para cá, para lá, todo vento de doutrina? Porque, com malícia, eu vou até apagar aqui, esse risco aqui que eu fiz. Opa, peraí, deixa eu pegar a borrachinha aqui. Cadê? Deixa eu apagar esse aqui, ó. Eu vou pegar minha canetinha azul aqui. Veja, ó, pela malícia de certas pessoas, falsos profetas com malícia, com persuasão, ele consegue fazer massa de manobra. Pegar pessoas daqui, jogar para lá, pegar pessoas de cá, jogar para cá. Já viu? Essas pessoas são induzidas, os incautos, né, os não sábios, pessoas que não têm sabedoria, entendimento, conhecimento para ter atos prudentes, pessoas que não estão preocupando em crescer espiritualmente, pessoas que não estão preocupadas com a plenitude de Cristo, ou seja, o tamanho que Cristo está dentro delas. Essas são pessoas que não são sábias, são incautos, e eles são levados aos erros, né? Já viu pessoas que oram em cima da água e bebem água para receber cura? Não existe isso, nunca tem isso na Bíblia, Jesus nunca pregou sobre isso. Mas tem pessoas que acreditam nisso. Vamos lá, não quero entrar em polêmica aqui. Longe disso, né? Veja, olha a sugestão de Paulo. Fica longe desses negócios. Seguindo a verdade em amor, cresçamos, veja, em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Veja, olha que coisa interessante. Nada mais do que eu já disse aqui, né? Cresça em amor, edifica-se à medida em que cada parte realiza a sua função. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Ele precisa se preocupar com o crescimento e a parte que lhe cabe de realização dentro dessas funções. Eu espero que esse painel tenha sido claro para os irmãos, claro para vocês, tá? Para nós agora entrarmos naquilo que é cada qual, né? Cada caixinha ali, nós entendermos o que é um apóstolo, o que é um profeta, o que é um evangelista, o que é um pastor, o que é um mestre e quais são as suas funções, tá? Vamos lá, os apóstolos, tá? O que essas pessoas fazem, o que eles foram chamados por Cristo ou designados por Cristo para fazerem. A palavra apóstolo vem diretamente da palavra grega apóstolos, né? Que significa aquele que foi enviado. A palavra missionário originalmente tinha um significado semelhante, veja, né? Aquilo que eu disse lá no início. Os apóstolos espalham o evangelho e estabelecem igrejas em suas localidades e além. Então, veja, o apóstolo, ele é muito mais do que um evangelista. Além dele espalhar o evangelho, ele estabelece igrejas, ele planta igrejas. Veja, Paulo fez muito isso, Pedro fez muito isso. A gente tem pouco histórico bíblico dos outros, né? Tiago fez também, João fez.
Não o Tiago, irmão de João, o Tiago, irmão de Jesus, né, que Tiago, irmão de João, morre antes, aquele Tiago mais famoso, mas veja, eles plantavam igrejas, principalmente Paulo, né, ali depois do capítulo 12 de Atos ali, né, depois do capítulo 11 ali, Paulo vai começar a plantar igrejas, porque ele é apóstolo, ele chega num determinado lugar, o coração dele aquece, veja, Paulo quis de todas as formas pregar na Espanha, mas ele nunca chegou na Espanha, né, mas ele queria ir na Espanha para espalhar o evangelho, para falar de Jesus, mas também estabelecer igrejas. Então, veja, uma clara característica do apóstolo é espalhar o evangelho, pregar o evangelho, mas também estabelecer a igreja, estabelecer ali. Veja, Paulo ficou na região de Corinto por 2 anos e meio, mais ou menos, pregando o evangelho, estabelecendo a igreja, depois ele sai e ali fica um pastor, né? Aí outro dom ministerial. Veja, Paulo não tem função pastoral implicitamente falando, né? Ele não é pastor. Mas em algum momento ele cumpriu uma função pastoral? Sim. Ele instruiu alguém, ele deu conselhos para alguém. Está mais ligado ao pastor? Sim. Mas se você for olhar para Paulo, e você olha para Paulo, você fala, cara, ele é um apóstolo, não tem como não ser um apóstolo. Ele espalha o evangelho, ele planta igrejas, né? Então essa é uma característica muito forte do apóstolo. Eles garantem que a fé seja transmitida de um contexto para outro e de uma geração para a geração seguinte. Veja, Paulo instruindo Timóteo, Timóteo era pastor, Timóteo não era apóstolo, Timóteo foi pastor de uma das igrejas mais relevantes do tempo de Paulo, né, que é a igreja de Éfeso. Timóteo foi pastor dessa igreja, era uma igreja relevantíssima, era uma igreja muito grande. Então, Timóteo era pastor e Paulo, o apóstolo, está escrevendo cartas, direcionando, olha, preocupe-se com a outra geração, preocupe-se com isso, faça dessa forma. Veja, ele é um apóstolo, tá? Eles estão sempre se movendo para novos territórios. Um apóstolo não fica 15, 20 anos, 30 anos num lugar, tá? Geralmente eles estão se movendo, eles estão andando de território em território, por isso que eu disse que está muito ligado aos missionários, né? Por quê? Porque está dentro do coração dele, isso queima dentro dele, né? Tem uma chama dentro dele que faz ele sair de um lugar para o outro. Às vezes as pessoas ficam até decepcionadas. Nossa, poderia ter ficado mais tempo, né? Quantas pessoas devem ter olhado para Paulo e falado assim, não, Paulo, fica mais aqui, eu quero você mais perto de mim e tal. E algo queimava dentro dele, dizia, olha, eu não posso ficar. Eu tenho outro lugar para ir, eu tenho outro território para chegar, eu tenho outro lugar para anunciar o evangelho, eu tenho outro lugar para plantar uma igreja, tá? Para novos territórios, pensando sempre no futuro. Os apóstolos são futuristas, os apóstolos são visionários, tá? Superando barreiras. Veja, um apóstolo não para por qualquer coisinha. O apóstolo Paulo foi apedrejado, tomou 40 açoites menos uma, teve que fugir de cidades, foi escondido. Veja, superando barreiras e querendo mais. Então, eu sou apóstolo. Aí a primeira coisa que acontece, não, eu não quero mais plantar a igreja. Então, você nunca foi apóstolo, tá? Você desejou ser apóstolo, você foi pelo emocional. Apóstolo supera barreira. Apóstolo não para por qualquer coisa, tá? Então, veja, é um chamado específico, é uma designação específica. Ele forma novas igrejas, mas ele não fica ali. Ele sai, ele desenvolve novos líderes, novos pastores. Aí o pastor é formado, quando ele entende que o pastor está ali e ele consegue conduzir aquele grupo, ele vai embora, vai para outro lugar. Criando redes de relacionamentos, encontrando novos inovadores, né? Novos e inovadores meios para crescer o reino de Deus. Isso você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, é um texto que eu amo de paixão, Atos 19, quando Paulo chega nas regiões de Éfeso, tá? Nas regiões de Éfeso ali. Ele encontra o grupo e ali ele já começa, a coisa acontece, e Éfeso, como eu disse, é uma das regiões que abarcou uma das maiores igrejas, a igreja mais relevante da Ásia Menor, a região daquele tempo, que Paulo basicamente sozinho, né, evangelizou. Éfeso estava ali, né, naquele continente da Ásia Menor, e Paulo plantou uma igreja ali em Atos 19. Então, veja, na hora que ele encontra novos e inovadores meios para crescer o reino de Deus, ele forma gente ali, ele desenvolve líderes,
ele desenvolve pastores e vai para outro lugar. Eles têm a capacidade de conectar e influenciar diferentes localidades e pessoas ao mesmo tempo, tá? Isso é uma habilidade apostólica. Isso Jesus colocou dentro dessas pessoas que foram chamadas para serem apóstolos. Ok? Beleza? Vamos seguir, senão a gente não consegue terminar a aula de hoje. Profetas, né? Características fortes de um profeta. Eles estão em sintonia com o coração de Deus e falam sua verdade. Outro dia eu postei um texto aí de Deuteronômio, né, onde Deus deixa claramente para nós a instrução de quando nós vamos acreditar numa profecia, num profeta, naquilo que o profeta está falando, e quando nós não devemos acreditar, tá? Quando é algo de Deus e quando não é algo de Deus. Então, o profeta é aquele que tem sintonia, parece que ele tem livre acesso ao coração de Deus, ele fala as verdades de Deus, né? Eles são fervorosos, geralmente, tá? Em chamar o povo de Deus ao arrependimento. Profeta que não chama pessoas ao arrependimento não é profeta, tá? Profeta que não tem no seu linguajar, na sua palavra, uma palavra de arrependimento. E, de novo, eu não estou falando de ser deseducado, eu não estou falando de ser desrespeitoso, eu estou falando de ter palavras, ter pregações de arrependimento. Essa pessoa não é um profeta. Se ele está pregando sobre arrependimento, muito provavelmente ele tem essa chamada, esse ministério profético na vida dele. Chamar o povo de Deus ao arrependimento, a andar em santidade e a viver fazendo a vontade de Deus. Uma das maiores pessoas que nós temos aqui é o profeta João Batista, né? Que pregou muito sobre arrependimento. João Batista tem um texto em Mateus capítulo 3 que me brilha os olhos, né? Ele diz: produzir sim frutos de arrependimento. Quem sabe é algo que nós precisamos produzir dentro de nós, frutos de arrependimento, nos arrepender dos nossos pecados, arrepender de atitudes más, de coisas que nós falamos errado, de pensamentos errados, de ações erradas com as nossas mãos, de coisas que nós estamos colocando nos nossos olhos e nós temos que produzir fruto de arrependimento. E aí, de vez em quando, Deus levanta profetas no meio do povo para chamar a sua igreja ao arrependimento, para trazer o povo de novo ao centro do arrependimento, a ter uma vida de maior santidade. E, de novo, irmãos, por favor, chamar gente à santidade não é querer bater nas pessoas, julgar pessoas, ser deseducado com pessoas, desrespeitoso com pessoas. Isso não tem nada a ver com chamada profética, tá? Hora ou outra tem gente que gosta disso, aplaude pessoas que são desrespeitosas e deseducadas, e Jesus nunca ensinou isso, a Bíblia não ensina isso em nenhum momento. Existem palavras duras, sim, existe um alimento mais sólido, sim, mas sempre dentro de um campo de respeito e de educação, tá? Eles questionam o estado atual das coisas. O profeta, para ele, geralmente as coisas não, a gente tem que se mover, a gente tem que se movimentar, esse negócio não tá bom, não é, ele nunca é muito conformista, né? Ele não é muito o conforto geralmente não se dá muito com os profetas, eles sempre estão se movimentando, exigindo retificação e desafiando os sistemas corruptos e opressores da sociedade, instituindo para que a comunidade se afaste de seus erros e obedeça os mandamentos de Deus. Então, veja, geralmente é necessário que Deus levante aí pessoas, né, profetas, gente com envergadura, gente com coragem, né, para chamar o povo de Deus ao arrependimento, pregar contra os sistemas corruptos, porque Jesus nos ensina a não sermos corruptos, mas sim sermos pessoas verdadeiras, pessoas de caráter, né, pessoas honestas. Então, os profetas, eles estão muito ligados a isso. Essas são características muito fortes, né? Está muito dentro de quem é um profeta de Deus, levantado por Deus, tá? Os evangelistas, né? Os evangelistas são comunicadores carismáticos do evangelho, ou seja, são pessoas de muito carisma, são pessoas que têm o poder ali, né? Não estou dizendo poder no sentido de ser poderoso, tá? Fisicamente falando, estou falando no sentido de poder mesmo dado por Deus, designado por Cristo, pelo Espírito Santo.
eles são carismáticos, eles conseguem abordar pessoas, as pessoas param para ouvi-los na rua, são pessoas de persuasão, e eu não estou falando de técnica de persuasão, eu estou falando de persuasão santa, persuasão vinda da parte de Jesus, tá? Veja Jesus, né? Jesus tinha os 5, né, dons ministeriais, mas veja Jesus, ele é extremamente carismático, as pessoas querem estar próximo dele. Veja, um evangelista, as pessoas param para ouvir, ele está dentro de um ônibus e as pessoas não se sentem afrontadas, as pessoas não se sentem, às vezes, com desconforto. Por quê? Porque ele é carismático, ele consegue prender a atenção das pessoas, eles exigem uma resposta pessoal às boas novas de Cristo e também atraem outros crentes para se juntarem à missão e aos propósitos de Deus, né? Então, veja, é uma característica muito forte ali do evangelista. Veja esse terceiro ponto. Eles sabem como comunicar o evangelho de forma eficaz, né? Veja, tem gente que prega, você não entende nada. E um evangelista vai ali e prega uma mensagem simples, algo não tão aprofundado, porque o aprofundado é para o mestre que cumpre essa função. O evangelista é aquela pregação mais simples, é aquele evangelho de boas novas, de algo gostoso de você ouvir, né? E veja, uma característica muito, muito, muito peculiar dos evangelistas, eles vão gostar, eles vão ter prazer de passar tempo com as pessoas que não são cristãs. Por isso que eu disse que eu não entendo evangelistas que só querem pregar dentro de igreja. Desculpa, irmãos, mas eu não concordo com isso, a Bíblia não me ensina isso, e não tem base bíblica para isso. Evangelista que prega dentro só de igreja não é evangelista. Evangelista são aqueles que gostam de passar tempo com aqueles que não são cristãos. Poxa, porque ele precisa trazer ele para cá. É aquele que busca, é aquele que traz para dentro do cristianismo. É aquele que foi levantado, designado por Jesus para trazer o perdido, para trazer o drogado, o bêbado, o corrupto, para trazer essas pessoas, para trazer o mentiroso, para trazer os perdidos, para trazer aqueles que estão em trevas. E ele gosta de estar ali. Ele ama estar no meio desse povo. Ele ama estar no meio dessa gente. E tem tantas pessoas que não entendem isso. Fala, nossa, esse irmão só gosta de estar no meio dessas pessoas que não são cristãs. Parece que ele ainda ama o pecado. Não, é porque às vezes ele é um evangelista. É porque às vezes ele gosta desse público, dessa gente. Ele gosta de estar no meio dessas pessoas. E ele foi chamado, ele foi designado por Jesus para fazer aquilo. E se ele está fazendo isso, amém. Se ele está lá no meio das pessoas que estão perdidas nas drogas, no meio da prostituição, evangelizando, trazendo essas pessoas, amém por isso. Porque ele está cumprindo aquilo que ele foi designado para fazer. Desculpa, mas na minha cabeça, incorreto é aquele evangelista que todo domingo ele está atrás de agenda para pregar em 3, 4 igrejas, porque ele está atrás de fama, ele está atrás de ser conhecido, ele está atrás de dinheiro, às vezes, tá? Desculpa, mas na minha visão é esse que não está entendendo quem ele é. Na minha visão é esse que está meio perdidão ainda, que não está sabendo quem ele é dentro do corpo de Cristo, tá? Então, veja, uma característica muito forte dos evangelistas, eles gostam de estar, eles têm prazer de passar tempo com as pessoas que não são cristãs. Muitas vezes eles lembram a outros crentes que ainda há almas no mundo que precisam ser alcançadas, né? E essas pessoas dizem, olha, gente, a gente precisa pregar lá fora, nos hospitais, nas prisões. Quantas prisões já não são mais visitadas? Quantas prisões já não recebem mais visitas dos evangelistas? Tem as carteirinhas, ama bater carteira, ama dar credencial, né? Mas não tem usado essa credencial aonde deve ser usada. Eu sei que tem muitos que estão fazendo, e glória a Deus por isso, né? Eu só estou chamando a atenção aqui, quem sabe daqueles que não estão fazendo, ou não foram chamados, ou em coisas que eu já expliquei. Ok? Quarto, os pastores. Veja a grande diferença entre o pastor e o evangelista. Veja, os pastores nutrem e protegem com um coração compassivo e podem ter empatia. O que é empatia, Kel? O poder de se colocar no lugar do outro, tá? Empatia profunda com os outros. Veja, olha a grande diferença. O pastor, ele nutre o rebanho,
ele dá alimento para as ovelhas, ele protege, ele tem um coração compassivo, ele ama as pessoas. Não estou dizendo que o evangelista não ame, mas o evangelista, ele tem aquele fogo, ele quer sair, ele quer pregar, ele quer evangelizar. O apóstolo, ele quer plantar igrejas, o profeta, ele quer chamar o povo ao arrependimento. O pastor não, o pastor é aquele bondoso. Você identifica um pastor de cara. O pastor é aquele que tem um coração grande, é aquele compassivo, tem muita paciência, tem empatia profunda, se coloca no lugar do outro. Senta ali e fica ouvindo o irmão 5 horas, né? Tá lá, bebendo água, tomando café, e ouve. É compassivo, e dá a ele instrução, nutre ele, né, com a palavra. Eles tendem, isso aqui, mulher de pastor, geralmente fica muito bravo, né? Eu sei disso porque meu pai é pastor há muitos anos. Eles tendem a carregar os problemas dos outros, né? Quantos pastores você não vê por aí, você não encontra por aí, que ele fala assim, não, vem pra cá, eu vou te ajudar. Não, o seu problema é o meu problema. Eles não fazem isso porque eles querem, às vezes, tá? É porque tá dentro dele. Não é porque ele quer se mostrar, não é porque ele quer ser melhor que os outros, não é isso, é porque é dele, tá dentro dele, Jesus colocou isso dentro dele. É um negócio que ele não consegue controlar. Quando ele percebe, ele já está fazendo, ele já está dentro do problema, ele está ajudando, ele está dando cesta básica, ele está arrumando um emprego para aquela pessoa, ele está levando dentro do carro, ele está levando no hospital, ele tá fazendo. Por quê? Porque ele tem isso dentro dele, ele quer carregar o problema, né? Eles sabem ouvir, é fácil falar com eles e compartilhar sentimentos profundos. Pastor que é inacessível, pastor que não é de fácil acesso. E, irmãos, eu entendo o pastor que tem grandes estruturas, tá? Mas mesmo assim, ele tem que procurar instituir vários pastores para que o seu rebanho tenha acessibilidade. Porque igreja que só faz culto não é igreja. É um lugar de evento. Igreja tem que ter pastor. Pessoas querem ser ouvidas. Pessoas têm problemas. Pessoas querem compartilhar problemas, sentimentos, querem ser aconselhadas. E o pastor é para isso. Pastor tem que ser acessível. Não estou dizendo que pastor tem que ser acessível o tempo todo. Mas ele tem que ter uma agenda ali, né? Para atender os irmãos, para conversar, para pastorear, para proteger, para aconselhar. Ele tem que saber ouvir, né? Pastor tem que ter essas qualidades. É fácil de falar com eles, né? Não é tão difícil falar com o pastor. Então, essas são características de pastores. Como pastores do rebanho, eles se concentram na proteção e maturidade espiritual do povo de Deus. Ele está sempre preocupado, minha igreja precisa crescer, minha igreja precisa madurar, esse irmão aqui, eu preciso desenvolver esse irmão. Esse irmão aqui, ele tem muita característica de diácono, mas eu ainda preciso me ajudar ele a crescer. Aí ele se apoia no mestre, né? Daqui a pouco o mestre é o último. Ele tem que se apoiar no mestre. Olha, você precisa me ajudar com ensinamentos profundos. Eu não estou dizendo que pastor não ensina, eu estou dizendo que pastor não prega. Ele prega também, ele ensina. Mas o mestre é aquele que dá com mais profundidade. O mestre é aquele que abre a cabeça da pessoa e coloca a palavra ali dentro. Tá? Então, veja, o pastor, ele sempre está preocupado com o rebanho dele. Eu sei disso, irmãos, que eu sou filho de pastor. Eu estou acostumado a chegar em casa, quando eu era criança, meu pai ficava assim, nosso irmão fulano de tal não foi. Nosso irmão fulano, o ciclano não foi, o Beltrano não foi, esse não foi. Nossa, 17 pessoas não foram na igreja hoje. Tem que mandar mensagem para esse irmão. Nossa, eu tenho que me preocupar com ele. Nossa, eu tenho que perguntar para ele se ele está bem, se ele está doente, o que aconteceu. Irmão, a maioria dos pastores são assim, né? E se o pastor não for assim, tem alguma coisa de errado. Porque isso está dentro dele. Não é que aí ele tem que tomar um certo cuidado para não entrar, ser evasivo, né? E entrar demais na vida das pessoas. Tem que haver esse cuidado também pastoral, mas é mais para um ensino de pastores, né? Hoje eu só estou ensinando vocês aqui a diferenciar um de outro. Mas pastor é assim mesmo, ele preocupa, ele manda mensagem, irmão, não te vi lá na igreja, o que aconteceu, né? E se ele não estiver fazendo isso, é porque não tem chamada pastoral, e outra pessoa tem que fazer, né? Outra pessoa dentro daquela estrutura, Jesus vai levantar alguém ali para ser esse tipo de pastor, né? Então, está muito ligado a pastor, né? Eles cultivam um ambiente propício para o desenvolvimento dos discípulos,
ou onde novos crentes, né, podem crescer espiritualmente. Agora, veja, olha a diferença do pastor e do evangelista, ó. Eles tendem a passar a maior parte do tempo caminhando com outros cristãos. Veja, o evangelista, ele gosta de estar com o que não é cristão. O perdido, aquelas pessoas e tal. O pastor não. O pastor, ele gosta de estar junto com o cristão, junto com a ovelha. Aí tem umas ovelhas que é mais difícil, mais rebelde, mas ele gosta, ele tá ali, né? E tem muita gente que olha e fala, nossa, eu não sei como é que o pastor aguenta aquela ovelha ali, o homem só dá patada nele, a mulher só maltrata ele tá lá, cuidando, ajudando, né? Por quê? Porque ele é pastor, ele gosta, ele tá dentro dele, Jesus colocou esse sentimento dentro dele, essa empatia profunda, Jesus colocou dentro dele. E eu não sou esse tipo de pastor, porque Kelvin, não sou esse tipo de pessoa aqui, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa. Meu pai eu conheço outros pastores, pode ser que alguns irmãos que estejam me ouvindo aqui esse tipo de pastor, mas eu, Kelvin, não nasci. Pode ser que Jesus me transforme nisso, mas eu não nasci para ter esse tipo de característica. E eu acredito que não, tá? Eu gosto de estar com os irmãos, claro, né? Mas eu não me vejo nessa função, tá? Meu pai já é alguém muito assim, né? Tô falando de algo que eu conheço. Então, eles gostam de estar junto com os cristãos, as ovelhas, e estar perto. Ele gosta de cheirar a ovelha, né? Ele é pastor assim, né? À medida que crescem a semelhança de Cristo, então ele gosta de estar com os cristãos ali que estão crescendo, desenvolvendo. Eles também têm a capacidade de se conectar com pessoas, com outras pessoas que o ajudarão a crescer. Veja, pastor é mestre nisso aqui, irmãos. Pastor, se você quer conectar com alguém, às vezes você está dentro de uma estrutura grande de igreja, né? E você fala assim, nossa, eu quero me conectar com aquela pessoa. Você pode ligar para o pastor, mandar um WhatsApp para ele vai te conectar com ele. Pode ter absoluta certeza. Ele tem essa magia dentro dele, de conectar pessoas, né? Ele olha e fala assim, olha, o irmão fulano de tal vai te ajudar. Eu vou ligar para ele, vou te passar o contato, ele vai te ajudar nisso. Eles são mestres nisso. Conectar pessoas, saber aonde as coisas dão match, né? Falar uma palavra bem jovial aí. Deu match ali com os irmãos. Ó, esse irmão tem que se conectar com esse, porque eles vão dar certo espiritualmente, nos negócios, nas famílias, né? O pastor é mestre com isso daqui, né? Conectar as pessoas, né, e fazer com que essas pessoas cresçam, né, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, né, pastor é muito, pastor é muito disso, né, conectar pessoas. E o último, né, quinto e último, os mestres, né, os mestres gostam de dedicar tempo estudando e refletindo sobre as escrituras em busca de compreensão, para que possam transmitir seu conhecimento a outras pessoas. Eu me vejo muito mais nessa função aqui do que... Eu tenho muita... Dar um testemunho aqui para os irmãos, né? Eu me vejo muito como um evangelista, eu gosto de estar com os não cristãos, eu gosto de fazer trabalhos evangelísticos, mas eu me vejo muito como mestre também, eu gosto muito desse negócio de dedicar tempo para estudo, buscar o original da palavra, buscar estudos profundos, compartilhar isso com as pessoas, né? Eu me vejo muito mais dentro desse quinto aqui. Eles ficam animados para pegar passagens difíceis e comunicar verdades mais profundas de forma simples e clara. Isso, irmão, se tem uma coisa que me motiva, é isso aqui. Se é um texto difícil, é um negócio complicado, eu gosto de ir para dentro da Bíblia, estudar e ver as coisas e tal, e depois compartilhar isso com os irmãos, nessas verdades, comunicar isso com os irmãos. Eu sou apaixonado nisso daqui. Como comunicadores da verdade e sabedoria de Deus, eles ajudam os outros a discernir a vontade de Deus com base no que a Bíblia ensina, né? Eu gosto muito disso aqui também, ajudar as pessoas a discernir ali a vontade de Deus nas suas vidas, a vontade de Deus dentro da palavra. Eles encorajam o povo de Deus a permanecer fiel à palavra e ajudam os outros a passar do conhecimento intelectual para a aplicação do texto da palavra de Deus. Se tem uma coisa que eu amo na minha vida, é isso aqui, né? Encorajar as pessoas a sair do conhecimento teórico e ir para o prático e dar às pessoas o que fazer. Kelvin, tem muitas pessoas que me perguntam, Kelvin, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, como que eu faço para orar, como que eu me desenvolvo na oração, como que eu me desenvolvo no estudo da palavra, como que eu me desenvolvo nisso, naquilo. E eu amo, né, quando eu conheço, quando eu tenho esse conhecimento, essa sabedoria. Se eu não tenho, eu corro atrás de saber, de entender, e eu amo, né, encorajar as pessoas a saírem do conhecimento teórico e ir para a prática, a aplicação
da palavra de Deus. E as pessoas que são mestres dentro das igrejas são assim. Eles amam isso. E às vezes as pessoas olham e falam assim, mas aquele irmão ali, ele não gosta de estar com os não cristãos, né? Ele não gosta disso, ele não gosta daquilo. Mas por quê? Porque ele não foi chamado para aquilo. Em algum momento ele pode até fazer, ele pode executar, mas aquilo não é o que pulsa dentro dele, não é aquilo que arde dentro do coração dele. Não é isso que Jesus colocou para ele fazer. Em algum momento ele pode até fazer, mas você vai ver ele pulsar, né, em outras coisas, né, em outras situações, tá? Bom, a aplicação, né? Finalizando aqui, já indo para o nosso fechamento. Depois de tudo isso que nós aprendemos, né, em todas as aulas aqui dessa série, saiba que você foi presenteado com um dom de Deus. Acredite nisso. Jesus tem um dom para você, ele designou você para fazer algo, né? Ele mesmo colocou esse dom dentro de você. Agora, vamos orar e pedir para o Senhor nos mostrar o nosso dom, né? Eu me vejo muito encaixado no dom de mestre, não sei se é isso, mas me vejo muito, e oro sempre para o Senhor, né, me mostrar o meu dom. Faça isso você. Peça ao Senhor em oração, né, no seu lugar secreto, na sua câmara de rei, né, na câmara do rei que o Senhor está te levando, nos seus aposentos ali, no seu lugar secreto, no seu quarto de oração, peça ele, Senhor, me faça ver, me mostre, Senhor, qual é o dom que o Senhor tem me dado, que o Senhor tem me agraciado, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem me dado. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu sei que quando eu viver isso, as coisas vão acontecer, né? E depois que Deus te mostrar isso, corra, faça o uso desse dom, né? Faça uso desse dom na igreja, que é o corpo de Cristo. Seja uma bênção neste lugar, seja uma bênção aonde Jesus te colocou para fazer o que ele te colocou para fazer, né? E que Jesus abençoe todos os irmãos, que Jesus abençoe vocês, né? Que Jesus abençoe a nossa igreja, que Jesus abençoe outras igrejas, de outras igrejas, aonde tem os irmãos nos ouvindo, que você seja uma bênção no lugar onde você está. Kelvin, hoje eu entendi que eu não sou evangelista, eu sou um pastor, então faça isso, meu irmão, peça confirmação do Senhor na sua vida sobre isso e vá fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer, seja uma bênção nisso, seja uma bênção na sua igreja, que Jesus abençoe você, né? Esse é o nosso último encontro, irmãos, de 2025. Nós voltaremos agora em fevereiro de 2026 e eu vou trazer uma nova série para vocês. Nós vamos ensinar sobre a ceia, né? O que é a ceia, quem deve tomar a ceia, como entender a ceia do Senhor. Eu quero trazer esse ensinamento para os irmãos, tá? Então, como nós não vamos nos ver mais, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos os irmãos, né? Que Jesus possa abençoar a vida de todos vocês, que vocês possam estar com as suas famílias, com a sua comunidade de fé, a sua igreja, que 2026 seja um ano de muitas bênçãos, né? De muito crescimento espiritual e de muito ensino aqui no nosso canal, tá bom? Vamos orar? Vamos finalizar com oração, como assim a gente sempre faz, e depois eu abro aqui para os comentários, as perguntas de cada irmão. Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor é, obrigado por tudo que o Senhor faz, Senhor Deus, nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tanto ensinamento que o Senhor tem nos dado neste lugar, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, por esta janela, essa porta que o Senhor tem aberto. Obrigado pelas pessoas, Senhor Deus, que têm participado conosco, Senhor Deus. Tanto aqui, Senhor Deus, nas salas ao vivo, quanto depois, Senhor Deus, ouvindo, sendo edificado pelo nosso canal no YouTube. Abençoa-nos, Pai. Continua nos abençoando com a Tua palavra, Senhor Deus, com a Tua palavra teórica, a Tua sabedoria, o Teu entendimento e o Teu conhecimento, para que nós tenhamos atos prudentes, Senhor. Em nome de Jesus, assim, eu encerro essa oração, encerro essa série de ensinamentos neste ano de 2025 e que em 2026 nós sejamos ainda mais edificados, que nós sejamos ainda mais introduzidos dentro da Tua vontade, da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém. Para eu voltar aqui para a sala. Tem gente batendo palmas. Obrigado, que Jesus abençoe a todos. Deixa eu parar a gravação.